O tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli é o documentário Coragem, as muitas vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes, dirigido pelo jornalista Ricardo Carvalho. Hoje, na data de um ano da morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, Ivo Herzog, produtor do documentário, aliás, Ivo Herzog é integrante do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, que apoiou a produção do documentário sobre Dom Paulo Evaristo Arnes. Muito obrigada, Ivo, por estar aqui e falar conosco desse trabalho que, pelo que a nossa reportagem mostrou, é um trabalho denso e comovente. Muito importante, é um documento da história do país, de um período da vida do país, onde uma personalidade como Dom Paulo Evaristo Arnes teve tanto destaque. Destaque na defesa dos pobres, na defesa dos direitos humanos, na luta pela justiça por uma sociedade mais justa. E agora o nome desse documentário chamou a minha atenção, a escolha desse nome, Coragem. Exatamente um traço da personalidade de Dom Paulo. Eu quero começar por aí. Claro, Maria Lídia. Bom, é um prazer estar aqui. Dom Paulo faz parte da história da minha família, o ato ecumênico. Aliás, digo mais, acho que faz parte da história do Brasil, porque com a coragem dele, já justificando o título do documentário, ele abriu as portas da Catedral da Sé, no dia 31 de outubro, para celebrar o ato ecumênico que marcava o 7º dia da morte do meu pai. E naquele dia acabou a ditadura, ela começou a desfalecer, É o começo do processo de redemocratização do Brasil. Então, se você, se todos nós que estamos assistindo esse programa hoje podemos votar, podemos falar o que a gente quer, podemos ir na rua e fazer as mais diversas manifestações, é graças à coragem. O principal protagonista para mim é Dom Paulo Evaristo Arnes, E é uma coragem que não se... O documentário é muito interessante também por esse ponto. Talvez ele seja muito conhecido pelo caso Herzog. Mas o caso Herzog é um entre centenas de momentos de muita coragem e de muita convicção em ajudar a pessoa na missão franciscana de acolher, de solidariedade. Coisas que eu acho que andam um pouco em falta, na nossa sociedade atualmente. Um pouco em falta a generosidade sua, O momento que nós vivemos é um momento em que a gente percebe como valores, princípios, ou mesmo uma causa, como tudo isso parece estar assim tão tênue, coberto por uma neblina muito densa que precisa logo espairecer para que a gente veja tudo isso de novo. A época a qual vocês se referem que Dom Paulo atuou tanto foi a época do arbítrio, e aquele marco naquele ato ecumênico na Praça da Sé, que foi o marco do começo da abertura, o começo do fim, daquele processo da ditadura, é a revelação de tudo isso. A outra questão é o seguinte, eu vi que Dom Paulo chegou a assistir alguns trechos desse documentário 3 meses antes dele morrer e que você estava presente. Como é que foi? E filmei ainda, tenho cenas. Não, foi realmente muito emocionante. Foi a última vez que eu vi Dom Paulo, no aniversário dele, há exatamente um ano atrás, nessa data. E a gente esteve na casa dele para mostrar alguns poucos trechos do documentário. E já tomamos uma bronca de Dom Paulo, porque ele quis assistir todo o documentário. A gente realmente passou todo o documentário. Faltavam algumas inserções, tinha algumas cenas que ainda não tinha imagem, só tinha narração, Aliás, uma narração belíssima do Paulo Betti. Mas ele ficou muito emocionado. Tem momentos do documentário que a família dele, de Forquilinha, dialoga com ele e até começam a cantar uma música em alemão. E ele começou a cantar também, então foi realmente memorável aquele dia. E depois a gente cantou parabéns, comemos bolo. Um momento assim de revolver emoções, Revolver, eu me considero um privilegiado assim de poder ter estado naquele momento. Eu tomei a liberdade, a gente gravou algumas cenas, que está no acervo do Instituto Vladimir Herzog, a gente até cedeu para algumas... Está tendo muita mídia sobre o documentário, muita gente pedindo material, Então a gente vem cedendo algumas dessas imagens. Mas é muito interessante porque uma outra coisa que é importante, tem uma coisa assim que eu acho incrível, assim, quando o Dom Paulo se aposenta e deixa de ser o arcebispo de São Paulo, o cardeal de São Paulo, ele realmente faz questão de sair
da cena pública, institucional que ele tinha, porque ele não era mais a instituição. E se aposenta, foi lá, ficou recluso. E aí começou a surgir muitos boatos sobre a saúde dele, que o Dom Paulo está doendo. E sempre que a gente esteve com ele estava muito bem, com um humor muito aguçado, com uma memória muito forte e com uma sabedoria incrível, né? E trabalhando sempre essa questão. Quando a gente cria o Instituto Vladimir Herzog, em 2008, a gente faz uma visita a Dom Paulo e eu chego lá, eu com minha mãe e o Ricardo Carvalho, né? Tem até algumas cenas no documentário, e ele entrega 2 folhas de papel, 2 manuscritos para mim, que ele já tinha preparado, que eram como pontos de reflexão para a criação do Instituto. Eu lembro princípios, uma carta de princípios, ele assim? fala de paz, solidariedade, justiça e verdade. Né? Eles colocam aliás, que é uma marca, né? No Instituto Vladimir Herzog. Isso, né? E a marca de Dom Paulo, né? Eu falo no trecho, que acho que vocês até passaram aqui, que faltam Dom Paulo nos dias de hoje, né? Um dos grandes trabalhos que ele fez foi aquele livro O Brasil Nunca Mais, que foi o primeiro relato de pesquisa que mostrou os mortos desaparecidos da ditadura. E de lá para cá, mais de 10 mil pessoas foram assassinadas pelo Estado, somente em São Paulo. Né? Agora é interessante. E a gente não tem um Dom Paulo para ir buscar esses nomes. Essa era uma pergunta que, sem dúvida, eu teria que fazer a você. Se olhando o cenário político, nacional, religioso, das muitas religiões, as lideranças institucionais que temos, se você enxerga alguém com alguns desses traços de personalidade de Dom Paulo, né? Dom Paulo é único, né? E com aquela mesma causa, com aquela mesma luta por uma sociedade mais justa. Não, acho que não. Dom Paulo é único. E Dom Paulo, assim, até é importante, de novo, para quem nos ouve, principalmente as pessoas mais jovens, o ato ecumênico, Maria Lídia talvez se recorde, por que ele derruba a ditadura? E naquele dia, no 31 de outubro, haviam atiradores da polícia em volta da praça. Generais foram falar com Dom Paulo antes, dizendo que ele seria responsável por um massacre, porque iria acontecer um massacre lá. E por que não aconteceu um massacre? Porque as pessoas chegaram em silêncio e foram embora em silêncio, a pedido de Dom Paulo. E essa paz, esse grito silencioso de paz, derruba qualquer governo que use a força para se manter. Muito mais eloquente, né? Vide do que Mandela, o armamento, a ameaça, claro, a truculência, né? tudo aquilo que a gente sabe. Então, eu acho que essa serenidade, essa convicção, você vê a história de Dom Paulo, é uma história de convicção dos seus princípios, né? E de exercer eles ao limite. Eu acho que isso que o tornou uma pessoa realmente tão admirável, tão importante e tão histórica. O documentário é realmente fundamental para se conhecer provavelmente o mais importante figura de São Paulo do século XX. E ele já houve a pré-estreia e está em cartaz. Eu queria que você passasse para quem nos assiste agora, claro. Que certamente, pelo que viu na reportagem aqui do jornal e ouviu você falando com a emoção com que você fala e convicção, vai querer ver. Dom Paulo nos causa alguns problemas. A gente na pré-estreia tinha reservado uma sala de cinema e tivemos que de última hora conseguir 3 salas de cinema, porque a quantidade de pessoas que veio na pré-estreia foi muito acima das nossas previsões. O Circuito Cultural do Banco Itaú está levando o documentário para 6 ou 7 cidades do Brasil, o que é fenomenal para um produto brasileiro, para um documentário, né? Não é um blockbuster de Hollywood. Então, eu acho que está aí, está à disposição, as pessoas vão poder ver, vão poder assistir e, fundamentalmente, vão poder aprender com essa figura que é inspiradora. E sair de lá orgulhosos, nós que andamos tão carentes de sentir orgulho por grande pessoas brasileiro. E situações. Um grande brasileiro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigado.